Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio no ACS na TV. Hoje vamos falar sobre tecnologia, experiência e os bastidores do mercado de eventos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Breno Lucena, diretor comercial da SB7 Som e Luz. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, Maria, eu que agradeço o convite. Eu sempre falo que é um prazer eu poder vir aqui na TV Santa Cecília, que também é uma TV que eu faço parte da casa, no programa JB. E eu tenho muito prazer também de poder falar sobre a SB7, né? Falar um pouco sobre a experiência de uma empresa que nasceu em Santos, né? E hoje atinge aí a grandes estados, a grandes eventos, nacionalmente e internacionalmente também. Perfeito. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, queria falar um pouco com você sobre o mercado, né? Tá. O mercado de eventos ele mudou muito na última década, nos últimos tempos. E o que mudou de verdade assim na cabeça do cliente? O que ele valoriza hoje que ele não valorizava antes? Na verdade, Mari, eu acho que concordo com você quando você diz que o mercado mudou nos últimos 10 anos. Eu estou no mercado já há 26 anos, sempre com a parte de som e iluminação, né? E a gente vem vendo cada vez mais o nosso cliente entendido do negócio. Antigamente, quando eu comecei, era muito aquela questão de, você falava de iluminação cenográfica, a pessoa falava, puxa, não sei o que é isso. E hoje, com a internet, com a tecnologia, sim, o cliente ele sabe o que é um painel de LED de resolução P2, P3, ele sabe a diferença, principalmente no mercado corporativo, né? Hoje, como a gente lida no mercado, inclusive fizemos aí o Seminário Internacional do Café, tanto a parte corporativa, né, no Santos Convention Center, e também com a parte do jantar, de encerramento, lá no mercado municipal. Então, o mercado corporativo, ele é todo trabalhado com direção técnica, produção, e as pessoas entendem muito do mercado. E com isso, a gente acaba cada vez mais elevando a régua da nossa qualidade para o nosso cliente. Então, a gente está cada vez mais buscando novas tecnologias, o que a gente tem de melhor no mercado para trazer para o nosso cliente. Então, hoje o cliente está muito mais inteligente na hora de contratar a parte de equipamentos. E como é que você entrou nesse mercado de eventos? Foi uma decisão importante, assim, que você parou e decidiu ou aconteceu? Olha, você falou para mim que eram 3 blocos de 9 minutos. Eu vou demorar todos os blocos para só contar essa história. Mas contando brevemente, eu comecei como DJ com 9 anos de idade, né? Com 9 anos de idade. Quando eu tive 11 anos, meu pai me deu a oportunidade de poder seguir com a parte de trabalho mesmo, né? Meu pai falou assim, olha, a gente já estruturou ali você inicialmente, agora o seu pai começou com 11, 12 anos de idade, você também, vou te dar essa oportunidade, sempre assistido pelos meus pais lá no começo, né? E dali eu fui gerando conexões com pessoas, entendendo do mercado e sempre como DJ. Então era o DJ Breno que fazia a festa. Eu fazia uma festa por vez, porque só tinha um Breno, não tinha uma equipe de DJs. E aí eu fui crescendo no mercado, ganhando visibilidade, né, na região. Fazia todas as matinês, as boates de clube, tudo que você possa imaginar. Tênis clube, clube dos ingleses, o Inter, as matinês, Inter DJ que tinha na época. E aí eu fui ganhando uma visibilidade, né, como DJ e também como empresa, porque ali eu já tinha os meus equipamentos, né? E dali eu fui crescendo até chegar hoje, junto com o Eduardo Spessotto, que é meu sócio, que é responsável pela parte de operações da empresa, e a gente chegou hoje numa potência aí de quase 40 colaboradores direto. Nossa, muito interessante. Parabéns por toda a sua jornada. E como é que foi construir essa história, essa empresa dentro de uma cidade de Santos, que é no litoral paulista, né? Quais foram os desafios, as oportunidades que foram aparecendo? Mari, na verdade, eu acho que a gente teve muito mais desafios do que oportunidades no passado, né? Hoje tem um olhar um pouco diferente do Breno de 20 anos atrás. Eu entendo que por não sermos uma capital e a nossa empresa não estar numa capital, acaba a gente não tendo muitas oportunidades, principalmente no mercado corporativo. Hoje, quando a gente fala de um Seminário Internacional do Café, a gente fala de uma visibilidade da nossa cidade, da nossa região para o mundo. Só que 20 anos atrás você não tinha isso, né? Sim. E hoje o mercado corporativo ele está muito em alta, né? Então hoje Santos ele passa a ser um destino para eventos corporativos. A gente vê, se não me falha a memória, esse ano de 2026 o Centro de Convenções está angariando, se não me engano, quase 15, 16 congressos
para a nossa cidade, sem contar os hotéis, Sheraton, Bourbon, outros players de mercado que trazem também essas captações de eventos para cá. Então, quando a gente fala hoje que é muito mais fácil, lá atrás a gente não tinha essas possibilidades. E aí era muito mais difícil o mercado para a gente, né? A gente tinha que ter cada vez mais olhares em torno disso, buscando o mercado social também, que aqui é muito forte, parte de casamentos sociais, né? Bailes de debutante. Então a gente foi meio que virando um polvo com vários braços, vários tentáculos para poder equilibrar todos os pratos para a gente conseguir manter. Hoje, para a SB7, é muito mais tranquilo, porque hoje nossa empresa ela não atende somente a região. Hoje, 76% do nosso mercado é fora da Baixada Santista e 24% é aqui. Então, hoje a SB7, como ela atende grandes agências do mercado corporativo de live marketing, a gente tem a possibilidade de expandir o nosso negócio também, mas nunca deixando de lado a nossa cidade. Então, por isso que a gente faz parte, como associado agora recente da Associação Comercial, e a gente tem muito orgulho de fazer parte daqui. Então a gente fala que a gente pode ir para o mundo todo, mas a gente sempre vai estar com o pé em Santos. Tem que valorizar a nossa cidade. 101%. Sim. E você comentou sobre atuar também no mercado social, né? De casamentos, festas de aniversário, enfim. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de evento, né? Esses dois públicos? Quais são os serviços que são mais contratados para um e para outro? Você fez uma boa pergunta. São mercados completamente diferentes. Quando a gente fala de mercado social, a gente fala muito sobre o sonho, a gente fala muito sobre a realização de um desejo próprio. Sim. Ou de terceiros. Às vezes é aquela mãe que quer fazer a festa de 15 anos para a filha, e a filha nem quer festa de 15 anos, mas é a realização do sonho da mãe, né? Então a gente acaba entrando muito no lúdico do nosso cliente. Então o social, ele é muito mais no café, muito mais no contato, muito mais no entendimento ali da necessidade, que muitas vezes não é a necessidade técnica daquela iluminação, mas é do efeito que aquilo vai gerar. E o contraponto do corporativo, ele é muito mais preciso, muito mais certeiro. Eu preciso de um painel de LED de alta resolução no modelo tal, de refletores da marca tal, de microfones, ele é muito mais direto. E eu falo que a régua, ela é deliberada muito pelo corporativo no nosso segmento de som e iluminação. Grandes eventos, como a gente já fez, COP30, a congressos internacionais, já tivemos a oportunidade de ir para fora do país com estrutura própria para levar a parte de som, iluminação, as telas de LED. E ali, assim, ou você tem a estrutura para atender com qualidade, ou você não tem. Um diretor técnico, ele nunca valida uma empresa que não tem a estrutura necessária para você atender Volkswagen, Geely, BTG, Safra. Então, assim, ou você tem ou você não tem, né? Então, os mercados são completamente diferentes. E muito se preocupa hoje com a experiência das pessoas, né? Seja qual for o tipo de evento, mas você tem que se preocupar muito mais assim com o que o cliente está esperando hoje em dia, né? Sim, hoje a gente na SB7, a gente acaba estruturando todo o nosso time, hoje nós somos em 37, 38 colaboradores, a gente vem estruturando eles com CSCX, encantamento do cliente e experiência do cliente, né? Então, hoje a gente fala muito sobre isso dentro da nossa empresa, que é um dos pontos que fazem parte dos valores da nossa marca. Muito importante, né? Bom, Breno, a gente volta no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o ACS na TV, com a participação de Breno Lucena, diretor comercial da SB7 Som e Luz. Breno, para a gente voltar para o nosso bloco, eu queria te perguntar, nesse período que a gente falou bastante da transformação, que veio muito com a transformação digital também dos últimos anos, como é que foi esse processo de evolução da tecnologia dentro da empresa? Na SB7, a gente sempre usou a tecnologia a favor do nosso negócio, né? Hoje, como a gente trabalha com equipamentos que acompanham essa tecnologia, então para nós é muito mais fácil, de repente, do que um outro nicho de mercado que não depende muito das tecnologias, né, do que a gente vem trabalhando e vem vendo. Internamente, hoje, a inteligência artificial ela faz parte da nossa rotina.
né? Inclusive, nós estamos alinhando novos processos dentro da empresa, né? Então, eu estou estruturando todos os setores, desde administrativo, comercial, operacional, estoque, vendas, RH, marketing. Todos os nossos setores, eles estão vindo cada vez mais atrelados a processos para que a gente possa ter cada vez um manual de cultura muito forte dentro da nossa marca. E a inteligência artificial, ela vem sendo cada vez mais presente para auxiliar, né? E isso para a gente é muito bom, Mari, porque a gente acaba reduzindo o tempo de trabalho. Então, Sim. aquilo que eu iria demorar, às vezes, um mês para gerar um processo, às vezes em 1, 2 dias eu consigo estruturar todo um setor. Aumenta muito a produtividade, né? Muito. Eu não sei nem te mensurar o que isso traz de benefício para a nossa marca. Eu falo que eu sou o louco da organização dentro da minha empresa, né? E eu acho que empresas que têm a organização efetiva dentro do sangue são empresas que crescem mais, de uma forma muito melhor e organizadas estruturalmente. E eu sempre falo que primeiro a gente cresce e a gente organiza. A gente vai crescendo e vai organizando. E nós estamos num momento que a empresa cresceu muito. Nós estamos em fase de contratação agora de novos colaboradores para o nosso time de operações. E eu preciso, né, estruturar tudo isso, né? Então, é cansativo, é desgastante, mas nada troca o humano. Com né? certeza. A gente tem que ter pessoas para poder apertar o botão e pensar naquilo que precisa ser feito. Com certeza, tem que saber perguntar também, né? E a SB7 ela tem um olhar muito específico sobre a integração entre o som e a iluminação. Por que essa sinergia entre essas duas linguagens e qual que é a diferença que você oferece na experiência para os seus clientes? Nossa, que pergunta bem específica, né, gente? Bom, eu vou tentar trazer o que você falou para uma realidade hoje da nossa empresa nessa questão de sinergia. Quando a gente fala sinergia de som e luz, na verdade eu entendo que é uma sinergia não somente de som e iluminação. Eu acho que é uma sinergia completa da nossa empresa. Existe um artifício chamado time code, que é o quê? É o sincronismo do vídeo com o áudio e com a iluminação. Por exemplo, grandes shows hoje que você assiste, nacionais e internacionais, todos eles estão feitos em time code, que é o quê? O painel de LED acende, faz um estouro no som e a luz se mexe. Né? Isso é sincronizado, isso é tecnologia, é a sinergia de todos os equipamentos. A SB7 trabalha muito nessa sinergia. Eu falo que meu sócio Edu fala muito sobre isso. Lá a gente tem um técnico de som, a gente tem um técnico de luz, mas todo mundo sabe fazer tudo porque todo mundo precisa ajudar. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então todo mundo sabe fazer tudo. E é por isso que aí eu trago o link para os colaboradores da SB7. Essa sinergia empresa-colaborador, ela é altíssima na SB7. Nós trabalhamos muito o ser humano, a pessoa que exerce aquela função. Então a gente tem onboarding de novos colaboradores, a gente faz todo um processo de integração daquele novo colaborador dentro da nossa empresa, a gente identifica muito pessoas que querem uma capacitação profissional que estão dentro da nossa empresa. Por exemplo, temos, sei lá, técnicos de som que querem focar o seu atendimento técnico naquele tipo de console de áudio, para poder se especializar naquela mesa, naquele tipo de evento, é um estúdio, é um show, alguma coisa, e a empresa ela busca cada vez mais dar esse acompanhamento e esse suporte para que a gente valorize aquela pessoa, tanto no conhecimento quanto também na parte financeira. Tudo vai muito bem atrelado. Então, com certeza. A sinergia, quando a gente fala de linkar o som e a iluminação, eu acho que, na verdade, a SB7 ela é uma sinergia completa, né, de pessoas com o nosso negócio. E desde 2022 vocês investem muito, né, na qualificação das pessoas que estão dentro da empresa. Bem, gente, da empresa. A gente pesquisa antes de fazer o programa. E o que mudou na entrega de serviços depois que vocês começaram a investir mais pesado assim nas pessoas? Mari, na verdade, como que eu vou te falar? Existe uma SB7 antes da gente entrar nesse nosso momento atual e uma SB7 depois de tudo que a gente está vivendo, né? Quando eu falo de antes, eu falo para você, eu tenho colaboradores que têm
20 anos. A SB7 ela fez 11 anos, agora no dia 27 de maio, mas eu trabalho com isso há 26, 27 anos e o meu sócio quase o mesmo tempo que a gente. E nós temos colaboradores que vieram da gestão desde a empresa do meu sócio lá atrás. Então você imagina que eu tenho pessoas com culturas diferentes, sim, que talvez vieram de empresas de equipamentos diferentes, com culturas diferentes, cada um pensando de um jeito, e aí chega uma pessoa que fala, não, peraí, vamos falar todo mundo a mesma língua? Deixa eu te mostrar o que a gente pode fazer. Como que a gente pode trabalhar junto? Não é só você, porque não pode ser nós, né? Sim. E isso mudou da água para o vinho a nossa empresa. 2022, só para você ter uma noção, a gente tem um ritual mensal de uma reunião com todos os nossos colaboradores. Então a gente junta dentro da nossa unidade toda a nossa equipe. A equipe que fica em São Paulo, junto com a equipe de Santos, vem todo mundo para a nossa base operacional e aí é lá que a gente faz reunião, alinhamento de expectativas, legal, feedbacks dos clientes, a gente alinha a cultura da empresa, missão, visão e valores, faz o nosso RH, nós temos um RH dentro da nossa empresa, que inclusive esteve numa quinta-feira, no dia 28, lá numa palestra que vocês ofereceram na ACS para falar sobre a implementação da NR1. A SB7 já tem a NR incluída no seu PGR, né? Então a gente já começa muito mais lá na frente. Então, como a gente tem essa nossa reunião de alinhamento, para nós, o colaborador, ele vai vendo o carinho e o cuidado que nós temos com a gestão e também com o colaborador. E aí ele vai falando, não, realmente é verdade, olha que legal. E aí você vai vendo mudar as pessoas. E o marco principal disso, Mari, foi quando a gente fez no ano passado, nessa mesma data, 26 e 27 de maio, nós fizemos o primeiro evento da SB7, um summit nosso, com uma festa de comemoração dos 10 anos, onde a gente fez com que os nossos colaboradores fossem convidados do evento. Eles nunca tiveram tido essa oportunidade deles sentarem numa sala de eventos com painel de LED, trás, né? Eles almoçarem na mesa como um convidado e a gente entregou um conteúdo para eles. Então foi um evento para eles. E dali eu falo, do dia 26 de maio de 2025, a SB7 mudou completamente com a experiência para os nossos colaboradores. É uma reputação da marca de vocês também que cresce muito, né? E assim, a gente fala de evento, a gente sempre pensa em imprevisto, né? Tudo isso que pode acontecer. O que diferencia vocês da SB7, tendo uma equipe boa, bem organizada, bem planejada, de ter uma equipe excelente, assim, com outros fornecedores? Eu acho que, na verdade, o cuidado e o carinho é hoje o que fazem a diferença, porque tudo que nós transportamos para eles é natural que eles vão transportar também para os nossos clientes. Perfeito. Muito obrigada e até o próximo bloco. Estamos de volta com o último bloco do ACS na TV, com a participação de Breno Lucena, diretor comercial da SB7 Som e Luz. Breno, eu queria falar um pouco com você sobre o projeto Sorrir, que você e o Eduardo criaram, né? Que é uma cesta básica doada por evento executado. De onde que veio essa ideia? Como é que surgiu? Foi uma decisão de negócio? Foi algo mais pessoal? Lembra quando a gente falou, se não me engano, no primeiro bloco, do nosso senso de pertencimento da nossa região, da nossa Santos? Eu falo Santos, mas eu englobo sempre Baixada Santista, porque os nossos colaboradores, a maior parte deles, estão na Baixada Santista. A gente tem algumas pessoas que estão em São Paulo, mas a maioria é daqui. E a gente sempre teve esse lado muito aflorado dentro da nossa empresa, e principalmente dentro de mim e dentro do Edu. Então a gente sempre está atrelado a causas, eventos, e a gente entendeu que talvez fosse um momento que a gente pudesse fazer algo a mais pelas entidades. Quando a gente faz um evento, por exemplo, que a gente faz jantares ou algumas ações dentro das entidades, eu acabo colocando o meu time, o meu investimento, o meu capital só para aquele momento. Hoje custa muito para a SB7 sair do seu galpão, com a sua equipe, com caminhão, carreta, van, para fazer um evento dependendo do tamanho do evento.
Só que a gente achou que deveria fazer mais por aquilo. Então, a gente pegou o Projeto Sorrir, eu dei o nome de Projeto Sorrir, porque eu acho que todo mundo que recebe uma doação, recebe um carinho inesperado, né? A pessoa, ela nos recebe com muito carinho, com um sorriso. E o Tom, que faz o nosso marketing, que faz essa conexão com as entidades. Então, o Projeto Sorrir, ele existe já há 1 ano e meio, mais ou menos, como você disse. Nós entendemos o nosso contrato do mês anterior e a gente faz a doação para uma entidade, né? Então, a procura é sempre por novas entidades, a gente procura não repetir as entidades na nossa cidade, na cidade de Santos, e todos os meses a gente tem contribuído com 25 a 35 cestas básicas. E é sempre legal, no começo eu cheguei a ligar, hoje é o Tom quem faz isso. E aí quando você fala, olha, eu sou da empresa SB7 Som e Luz e eu quero fazer uma doação para vocês no próximo mês e tal. E aí depois você pode mandar só um vídeo, porque eu acho que é importante a prova social. E a gente deixa muito claro isso na SB7, que o nosso intuito não é divulgar a nossa empresa fazendo a ação, mas sim a gente pede para que eles agradeçam, né, a doação, para as pessoas entenderem que quem contrata a SB7, de certa forma, também contribui com essa ação solidária, mas para que as pessoas conheçam o projeto. Então a gente sempre pede um vídeo de 1 minuto, onde você agradeça, mas conte da sua instituição, fale como a pessoa pode ajudar, quais são os canais que a pessoa pode ajudar, porque eu acho que é uma corrente, eu acho que todo mundo tem que ali, né, engrenar a incentivar. E teve algum marco, assim, algum momento que marcou vocês com esse projeto? Teve. A primeira entidade que eu fiz, porque no começo, só para você entender, eu ia pessoalmente levar a doação nas entidades. Eu baixava o banco do carro, botava um monte de cesta básica, de doação lá. E aí foi uma situação muito gostosa, porque a gente pegou uma entidade lá no estuário, se não me engano, Ponta da Praia, ali, e era uma entidade muito pequena, que eu passei na porta de carro quando eu estava indo para o nosso depósito e eu vi aquela entidade e eu fiquei durante dias tocando lá, não sei porque aquilo me conectou de alguma forma. E eu fiquei tocando várias vezes e ninguém atendia. E aí quando atenderam, porque eles estavam em recesso deles de final de ano, quando eles atenderam eu fui conhecer a entidade. E aí, no entanto, que eu fiz a doação no começo, foi a única vez que a gente doou de novo. Eu doei em janeiro, aí quando foi no outro ano, no ano seguinte, agora no final do ano, eu falei, não, vamos doar de novo para eles, porque eu acho que a conexão foi tão gostosa ali no começo, mas o carinho ele é muito grande. Hoje eu não consigo, porque, primeiro questão, hoje nós estamos doando 35 cestas básicas, não cabe no meu carro, então a gente tem um fornecedor que faz essa entrega direta. Ah, é muito importante, né? E move também um pouco da economia local da nossa cidade, da Baixada Santista. E falando um pouco assim sobre eventos dentro da cidade, né? Aqui a gente consegue sediar diferentes tipos de eventos, né? Tem congressos, tem eventos mais corporativos. E o que o mercado local de eventos já representa para a cidade? Qual que é a sua opinião? O que a SB7 tem agregado com isso? E se tem algum evento que marcou vocês também recentemente que aconteceu? Na verdade, o mercado corporativo, vou puxar para o corporativo, tá? O mercado corporativo, ele vem aumentando gradativamente, não da forma com que eu trabalho para trazer eventos para cá. Eu sempre falo que eu sou um grande incentivador da nossa região em buscar novos clientes para cá. Só para você ter uma noção, Mário, nós compramos uma van executiva mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, para transportar a nossa equipe de colaboradores, mas também para trazer agências de live marketing para conhecer a nossa empresa e a nossa cidade. A gente busca 7 pessoas, 7 produtores na agência em São Paulo, traz para a nossa sede comercial, nossa base operacional, leva para o centro de convenções da nossa cidade, que é referência no mercado em estrutura para eventos, leva para almoçar de frente à praia, leva para passear no centro para depois subir e levar essa pessoa de volta para a agência. A experiência do cliente. A experiência do cliente, mas principalmente para eles entenderem que Santos tem suporte, tem capacidade para atender eventos corporativos de pequeno, médio e grande porte. Como a gente teve agora recentemente o Seminário Internacional do Café, que é nosso cliente há muitos anos. Se não me falha a memória, SB7 já fez, eu acho que 8 ou 9 edições das 25 que
25 edições que já aconteceram. E nós temos uma grande satisfação, primeiro, porque somos daqui, entregamos para a associação comercial, que é a detentora, né, do evento, vamos dizer assim, sempre com muita excelência, né? Então a gente vem com toda a nossa parte de tecnologia, de sonorização, iluminação. Quem teve a oportunidade de estar nesse evento viu a qualidade dos telões de LED. O Mauro Samarco, presidente da CS, ainda não sei quando vai passar o programa, mas talvez vai ter mudado para o Elper, mas o que era o presidente da edição do Seminário do Café, o Mauro falou para mim da qualidade da nossa entrega, que cada ano que passa supera as expectativas, né? Tanto lá na parte corporativa, no Santos Convention Center, quanto também na parte do mercado municipal, com o show Revelação, com a parte de riders para atender, a parte de iluminação também, para toda a parte do mercado. Nós somos uma empresa, o mercado municipal de Santos abriu para eventos recentemente. E nós já fizemos 2 grandes eventos, né? Um evento da Rede Conceito, que é uma rede aqui da nossa Baixada Santista, o evento do Seminário do Café. Então, assim, a gente busca sempre levar o melhor para o nosso cliente em tecnologia. E com todos esses feedbacks, toda essa construção que vocês vêm tendo, como você entende e projeta o futuro da SB7? O nosso futuro é trazer ele cada vez mais presente para a nossa empresa. Com o trabalho que eu tenho feito, com o trabalho que o meu sócio, o Edu, tem feito, a gente quer encurtar o 2030 para 2028. Então a gente tem toda uma projeção da nossa empresa de crescimento para 2030, que com essa evolução dos processos da nossa empresa, com uma gestão ali na ponta mesmo, a gente tem com certeza, a certeza que nós vamos conseguir trazer 2 anos para cá, porque são desafios, a gente tem um crescimento muito grande pela frente, né? A gente quer aumentar a nossa empresa num patamar muito alto e eu tenho certeza e convicção que comigo e com o meu sócio e todo o nosso corpo de colaboradores a gente vai conseguir trazer isso. E para quem está começando no mercado de eventos agora, tem alguma coisa que você deixaria, alguma mensagem? Minha mensagem para você que quer começar no mercado de eventos é: seja persistente, acredite em você. Eu vou começar a chorar. Porque eu acreditei muito em mim, né? Quando todo mundo não acreditava num menino de 11 anos de idade que era DJ e que queria crescer, e hoje eu estou aqui, entendeu? Então, assim, é a consistência que faz o seu negócio dar certo. Com certeza. Parabéns por toda essa trajetória. Obrigada por estar aqui presente com a gente. E obrigada a você também que esteve assistindo o nosso programa. E até o próximo ACS na TV.